gravar. Meu Deus do céu, esqueci de gravar para o pessoal. Então, veja bem, o pessoal, caraca, comecei da aula 6. Meu Deus, eu estou ficando maluco. Vamos lá. Beleza? Tranquilo? Em razão disso, Flávio transportou um revólver de calibre, não é isso? Com numeração raspada para o... Esqueci de gravar. Após receber denúncia, já fica para os alunos aqui. Se amanhã eu esqueci de gravar, pelo amor de Deus, me lembra. Alguém me lembra, pelo amor de Deus, esqueci de gravar. Pelo menos tá todo mundo parece na aula ali, não é isso? Não tem tanta gente, não é isso? Mas, de qualquer maneira, o pessoal sempre vê depois também, mas não posso esquecer disso. Ao receber denúncia, a autoridade determinou a realização da diligência no local e realmente encontrou. Qual é o crime, gente? Tá? Ela não responde por nada, está sob coação moral irresistível, afastando-se a culpabilidade da sua conduta. Isso vai até a gente viu ontem na parte geral, né? Estou repetindo questão aqui. Beleza? Tranquilo? Penal especial. Questão 7. A sanção penal é a principal consequência do reconhecimento da prática de um fato típico ilícito culpável. Como regra, em sendo punível o crime praticado, surge para o Estado o direito de exercer o poder de punir, o ius punir. Também já fiz essa questão ontem já. O Código Penal prevê sanções de diferentes espécies sobre o tema. É correto afirmar que, pessoal, mais dois entrando aqui. Apenas, gente, qual é o gabarito aqui? Primeira questão, vamos ver o erro dela. É correto afirmar o quê? Vamos ver essa assertiva aqui. A pena restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade, quando descumprida injustificadamente, poderá levar à conversão à pena privativa de liberdade. Tá certo. Não sendo deduzido o tempo da pena restritiva de direito cumprido. Tá errado. Então, se liga, também já falei a mesma coisa ontem na aula passada. As penas restritivas de direito é LIPPP. LIPPP. Limitação de final de semana, interdição temporária de direitos, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária e perdimento de bens. Lembrou? Está lá na Código Penal, artigo 34. Beleza? Conta o tempo que ele estava em pena restritiva de direito. Se ele descumpre e eu converto em pena privativa de liberdade, o tempo que ele cumpriu lá vai ser descontado na pena privativa de liberdade. Se liga, gente, que o que eu não posso converter em pena privativa de liberdade é a pena de multa. Então, se o juiz me condenar uma pena de multa e eu não pagar a multa, eu não posso converter em pena privativa de liberdade. A pena de multa, ela vai virar dívida de valor e vai ser executada de acordo com o processo da dívida ativa. E quem vai executar é o Ministério Público Criminal. Ok? É o Ministério Público que vai executar, vai virar dívida ativa, como se estivesse devendo IPVA, não é isso? Coloca na dívida ativa, vira dívida de valor e o Estado cobra. A diferença é que não é a Procuradoria do Estado que vai cobrar, nem a Procuradoria Federal. Quem vai cobrar é o Ministério Público, que não vai cobrar, vai executar essa dívida de valor. Ok? E aqui o gabarito foi a mesma de ontem, né? A reparação integral do dano em crime de roubo, não é isso? Por que você está falando roubo? É um crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não se aplica o arrependimento posterior. O arrependimento posterior só se aplica para crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Mas a reparação integral do dano no crime de roubo, de maneira espontânea, antes do recebimento da denúncia, pode funcionar como atenuante genérica, tá? Mas não como causa de diminuição de pena do arrependimento posterior. 653B. O arrependimento com a reparação integral do dano é uma circunstância atenuante. Porém, não é causa de diminuição de pena pelo simples fato de ter cometido com violência ou grave ameaça. Se eu trocasse o crime de roubo pelo crime de furto, eu poderia aplicar o arrependimento posterior. Deixa eu ver aqui as perguntas aqui da galera aqui. Nossa, que não acertei, mas é tensa. Ela vai ficar salvo no Instagram. Beleza, você está lembrando aqui que o comecinho, não é isso? Culpabilidade, isso aí. Não é isso? Então o pessoal vê um pouquinho aí no Instagram e depois o pessoal vê aqui no Zoom, aqui a parte final, que é muito melhor pelo Zoom, né? Fica a minha cara num canto, fica o material lá, eu vou colocando os artigos aqui, mando o gabarito pessoal, está tudo diferenciado aqui, pessoal do Zoom, mas eu deixo o pessoal um pouco do Instagram
acompanhar isso aí. Vamos lá. Questão 8. No interior de uma serventia extrajudicial, Joana buscava obter determinada certidão. Enquanto aguardava o funcionário, verificou que, do lado de dentro do balcão, havia um compartimento com moedas que eram utilizadas para facilitar a entrega do troco aos clientes. Então, a Joana estava lá, malandra, viu que tinha dinheiro lá dentro. Não é isso? Diante da facilidade da situação, aproveitou para subtrair R$60 em moeda. R$60, galera. Dá para aplicar o princípio da insignificância, o princípio da bagatela. Princípio da insignificância ou princípio da bagatela. Ok? Fique atento que eu não posso ter o pior. P-I-O-R. Para aplicar o princípio da insignificância da bagatela, lembra dessa bagaça. Não pode ter pior. A conduta não pode ter periculosidade na conduta. A lesão tem que ser inexpressiva. O, mínima ofensividade social e reduzido grau de reprovabilidade. Então, lembra do pior? André, quando é que eu aplico bagatela? Cara, não pode ter pior. Periculosidade, inexpressividade, mínima ofensividade e reduzido grau de reprovabilidade. Mas lembra, periculosidade, inexpressividade, ofensividade, reprovabilidade. Não pode ter isso. O grau tem que ser mínimo, não pode haver ofensividade social, a lesão, a vítima tem que ser uma lesão inexpressiva. Então, poderia estar diante, se liga que não se aplica, e regra, não se aplica o princípio da insignificância ou da bagatela para crimes contra a administração pública. Crimes contra a administração pública, não é isso? Pelo alto grau de reprovabilidade, pela ofensividade social, não se aplica contra a insignificação bagatela, que retira a tipicidade material da conduta para crimes contra a administração pública. Ok? Enquanto aguardava funcionar, o valor que seria utilizado para comprar um presente de aniversário para sua filha. Ocorre que a conduta de Joana foi registrada pelas câmeras de segurança. Opa, tinha câmeras de segurança. Câmeras de segurança está simulado no STJ. Não é hipótese de crime possível, mas é hipótese de tentativa. Ainda que o estabelecimento comercial seja fiscalizado por câmeras de segurança, a ineficácia do meio utilizado não é absoluta, o que poderia causar crime possível. A ineficácia ela é relativa, que é tentativa. Chegando aos fatos, conhecimento da autoridade policial. Não é isso? Foi constatado ainda que Joana era primária. Opa, legal. Sem qualquer envolvimento pretérito com o aparato policial ou judicial. Considerando apenas isso, qual é o crime dela? Então, como ela não é funcionária pública, não é isso? E ainda que fosse, ela não tivesse prevalecendo das suas funções, crime de furto, que ela subtraiu sem violência e grave ameaça. Podendo ser aplicado o quê? O princípio da insignificância da bagatela pela inexpressividade da lesão. Maravilha? Furto, podendo ser aplicado o princípio da insignificância, que afastaria a tipicidade material da conduta. Gabarito da questão 8, D de delta. Se liga no habeas corpus 449.822 de Santa Catarina. O STJ, no habeas corpus 449.822 de Santa Catarina, ele falou sobre esse pior aí que eu acabei de conversar. Também, o que falou o STJ? Olha só, a reincidência, por si só, não afasta a aplicabilidade da insignificância ou da bagatela. Então, eu botaria ali, ó, o cara foi lá, ele foi malandro, ele colocou primária. Por quê? Algumas turmas do STJ, sexta turma, ela é meio que vacilante nisso. Não é isso? Existem autores que sustentam que, como a pessoa ela é reincidente, a sua conduta seria reprovável. Então, lá no pior, eu tiraria lá o R do pior. Uma pessoa que é reincidente e furta novamente é reprovável. Mas quem falou o STJ e a FGV, para não discutir isso, meteu a mulher como réu primária. Ok? Mas eu quero que você leve para a tua prova. A reincidência, por si só, não afasta
peremptoriamente a aplicabilidade do princípio de significância da bagatela. Maravilha? Tranquilo? Está o julgado aí para vocês. Questão 9. Gabriel, funcionário público responsável pela emissão de certidões em órgãos públicos, verificou que o solicitante Pedro tinha extrema urgência na obtenção da certidão solicitada. Informou o fato a seu vizinho Luiz. Então, o Gabriel, ele é funcionário público, eu também já fiz essa questão já. E o seu vizinho, que não é funcionário público, que estava desempregado, e juntos decidiram a residência exigir R$ 1.000 para que ele faça isso. Galera, o crime de concussão é um crime de resultado cortado. É um crime de consumação antecipada. É um crime formal. É aquele crime onde a obtenção da vantagem indevida é mero exaurimento. Por que é mero exaurimento? Porque o verbo definido no crime do artigo 316, que é a concussão, basta que eu exija uma vantagem indevida. Exigir vantagem indevida, a concussão ela está consumada. O vizinho dele também comete o crime de concussão? Sim, desde que ele, artigo 30, desde que ele saiba que está colaborando com o funcionário público. A qualidade pessoal do Gabriel de ser funcionário público não se comunica com o vizinho dele, que não é funcionário público, salvo quando elementar do crime. E como no crime de concussão, a elementar do crime é ser funcionário público, comunica-se ao outro agente, desde que ele saiba dessa situação. Então, os dois, evidentemente, realizam o crime de concussão. Molinho, sem mistério, gabarito, alfa. Dez. Carla, olha, sob a influência do estado puerperal, e eu estou falando do crime de infanticídio. Eu tenho que saber que essa pessoa ela tem que estar sob a influência do estado puerperal e ela tem que matar o próprio filho durante o parto ou logo após. O perito compreende durante o parto ou logo após. Carla, sob influência do estado puerperal, desejando matar seu filho Guilherme, recém-nascido. Opa, eu estou diante de um recém-nascido que estava em uma incubadora no hospital onde acabara de nascer, logo após o parto, levanta de sua cama e vai até o berçário, local onde seu filho se encontrava. Lá chegando, Carla pega sua arma de fogo, aponta na direção da incubadora de seu filho e, no momento do disparo, devido ao tranco da arma, acerta a incubadora ao lado da do seu filho, matando Joaquim, filho de Paula. Erro na execução. Não é erro quanto à pessoa, é erro na execução. A mãe está no estado puerperal, tem intenção de matar o próprio filho, ela está durante o parto logo após, está sob a influência do estado puerperal, quer matar o próprio filho e erra na execução. Artigo 73 do Código Penal. Erro na execução. Deu tranco, matou o filho da outra. Diante do caso narrado, é correto afirmar que a mãe responde infanticídio pelo erro na execução. Está lá no artigo 73. Erro na execução ou aberratio ictus. Aberratio ictus ou erro na execução. Maravilha? Então, infanticídio por erro na execução. Pessoal, fica atento. O que pode cair para você? O que pode cair, se você sabe a diferença do crime do artigo 130, 131, 133 e 134. Ele quer que você saiba a diferença. É só para você entender, eu gosto de falar sempre para meus alunos, tá? Existem os chamados crimes de perigo. Então, existem crimes que não há necessidade de oferecer. Qual é a função do direito penal? A proteção dos bens jurídicos mais importantes para o convívio em sociedade. André, qual é a função do direito penal? Proteger os bens jurídicos mais importantes para o convívio em sociedade. Então, eu tenho a vida, eu tenho a dignidade sexual, liberdade individual, meu patrimônio, a administração pública. E existem crimes que eu não preciso ofender o bem jurídico para consumar o crime. Basta que esse bem jurídico fique exposto a risco. São chamados crimes de perigo. Ok?
E lá, a partir do artigo 130, são crimes de perigo individual. Pessoa determinada fica exposta a perigo. E eu tenho os crimes do artigo 250, que são crimes de perigo comum, onde pessoas indeterminadas ficam em perigo. Incêndio, epidemia, infração de medida sanitária. Então, no meio da pandemia, manda-se colocar máscara e fechar seu estabelecimento. Eu abro o estabelecimento, atendo todo mundo, tira a máscara e sai espirrando na cara de todo mundo. Quem fica em perigo? Pessoas indeterminadas. Estou espirrando, epidemia, arremesso de projétil, perigo de desastre ferroviário, desabamento, perigo de desabamento, explosão, incêndio. Maravilha? O que eu quero que vocês entendam que lá no artigo 130 existem pessoas que podem ficar expostas a perigo. E que pessoas são essas? O que me interessa é que eu vou lá no artigo 133 e 134, abandono de recém-nascido, abandono de incapaz e abandono de recém-nascido. 133, abandono de incapaz, 134, abandono de recém-nascido. E aí eu posso misturar com você. Por quê? Caramba, André, eu estou meio bolado, porque você falou abandono de incapaz e abandono de recém-nascido. Primeira dúvida, o recém-nascido é um incapaz? Claro, né, porra? E segunda pergunta, cara, se é recém-nascido, ele vai me sacanear, que ele vai botar a mãe. E a mãe, como ele é recém-nascida, deve estar no estado puerperal. E o moleque é recém-nascido. E aí, qual o crime? Primeiro ponto, galera, é fácil. O infanticídio, a mãe tem o dolo de matar. Eu estou diante de um recém-nascido, é claro. Se o crime ocorre durante o parto ou logo após o parto, ele é recém-nascido, claro. Só que a mãe ela tem intenção de matar. No crime de abandono de incapaz, pasmem, ou abandono de recém-nascido, a mãe não tem intenção de matar, ela tem intenção de abandonar. Então, se liga, porque ele sempre bota isso na prova, ele bota que a mãe está abandonando o filho. E quando a mãe abandona alguém, eu tenho que analisar em que contexto o fato que ele foi abandonado. Porque se eu estou diante de uma mãe, que está abandonando o filho, mas a mãe abandona o filho dentro de um saco plástico preto na Lagoa da Pampulha, você não pode dizer que ela está abandonando, ela está querendo matar. Então, a mãe que abandonou o próprio filho num saco plástico e joga na Lagoa da Pampulha, e ela está no estado, e ele é recém-nascido, e ela no estado puerperal, ela realizou um crime de infanticídio, que ela não quis abandonar, ela quis matar. Ou então, aquela mãe que abandonou, entre aspas, né, numa caçamba de lixo. Quem abandona o filho na caçamba de lixo não quer abandonar, quer matar. E se a mãe abandona o próprio filho na Lagoa da Pampulha, num saco plástico preto, sem estar no estado puerperal, aí é homicídio. Maravilha? Então tem que ver essa diferença aqui. Segundo, qual é a diferença do abandono de incapaz para o abandono de recém-nascido? Gente, desculpa estar falando isso. Está no tipo penal, está fácil. A diferença é que eu sei a diferença. O abandono de recém-nascido, a mãe está abandonando por um motivo específico, que é para ocultar desonra própria. A mãe, quando ela abandona recém-nascido, ela abandona recém-nascido para ocultar uma desonra dela. E o crime de abandono de incapaz é qualquer outro motivo que não seja desonra própria. Ok? Então, a mãe acabou de ter o filho. Por isso que eu sempre falo, né, gente? Quando eu dou essa aula, eu tento falar o seguinte, né? Para aquelas pessoas que são a favor do aborto. Porque a mãe tem que abortar, porque ela não vai ser obrigada a cuidar do filho. Eu falei, cara, olha, a lei não obriga que a mãe cuide do filho. Ok? O que a lei impede é que a mãe abandone. Porque se a mãe teve um filho e quiser entregar para alguém, é só ela ir no conselho tutelar. Não quero essa criança. Eu fiquei 9 meses, é uma gravidez indesejada, não quero esse moleque, entregue para o conselho tutelar. Qual é o crime da mãe? Nenhum. Ela não está abandonando o recém-nascido, ela não está abandonando incapaz, ela não está matando o moleque e ela não quer criar o filho. Ah, mas o sentimento de mãe. Aí é outra história.
Por isso que um dos elementos de eu ser contra qualquer tipo de aborto depois do terceiro mês é porque eu tenho outras saídas que a lei permite que não seja tirar a vida de uma criança indefesa. Não é isso? Depois do terceiro mês, porque até o terceiro mês a gente pode discutir outros aspectos. Maravilha? Tranquilo? Então veja essas diferenças aí que sempre caem em prova para você. Beleza? Então, questão 10, bolinho, né? Infanticídio com erro na execução do artigo 73. Ela responde por infanticídio, mesmo não tendo matado o próprio filho, mas ela queria matar o próprio filho. Questão 11. Paulo, diretor de uma sociedade empresária, na qual Joana exercia a função de secretária. Opa! Já botou Joana, já botou Paulo. Quando eu boto que Paulo é diretor, e aqui eu estou botando Joana secretária. Por que eu estou botando diretor e secretária? Porque eu estou batendo o olho aqui, estou observando que existe entre eles uma ascensão ou vínculo hierárquico. A ascensão ou vínculo hierárquico. Existe uma superioridade ou exceção, a ascensão do Paulo com relação a Joana. Me parece que pode ocorrer no crime de assédio sexual. Me parece, vou explicar para vocês isso. Determina que ela compareça à sua sala, pois tinha uma solicitação para lhe fazer. Lá chegando, Paulo informa que estaria com a demissão dela sobre a mesa, faltando apenas assinar. Paulo, Joana, você é muito bonita, tu vai embora. Ao saber da informação, Joana se desespera, na medida em que o trabalho era fundamental para o pagamento de suas despesas e dela e da sua filha pequenininha. Porra! Diante do choro da Joana, Paulo informa que poderia reverter a situação, caso ela aceitasse se relacionar sexualmente com ela. É isso aí. Ali mesmo, Joana, constrangida e indignada com a proposta feita por Paulo, sai correndo da sala e procura a delegacia da área. Diante dos fatos apresentados, qual é o crime dele? Galera, o que eu falo para meus alunos, tá? Fica atento nas 4 hipóteses, que é a grande distinção, que eu vou satisfazer o meu desejo sexual sem o consentimento alheio. A depender da forma, eu vou cometer crimes diferentes. Maravilha? Então, não me interessa como que eu satisfaço o meu desejo sexual. Como que eu satisfaço a minha libido, a minha concupiscência. Me interessa qual meio empregado para obter a minha satisfação sexual. Ok? Então, aqui eu estou diante de uma situação seguinte. Eu me satisfaço sexualmente da maneira que eu quiser. Inclusive sozinho pelo princípio da alteridade. Não é verdade? Pelo princípio da alteridade, eu posso me satisfazer do jeito que quiser. Quem estuda medicina legal sabe que existem as parafilias. Então, eu, inclusive, posso me satisfazer sexualmente de uma forma diferente da sua. Eu posso ter hiparofilia, voyeurismo, sadismo, masoquismo, onanismo, pedofilia. Não interessa, o problema é meu, você não tem nada com isso. Não é verdade? Isso eu posso fazer do jeito que eu quiser. Não é isso? Pô, André, você é pedófilo, comete crime? Pedofilia é crime? Sempre falo para os alunos, pedofilia não é crime. Pedofilia é um transtorno. Ok? Então, eu posso ser um grande pedófilo e me satisfazer sexualmente vendo filmes de crianças, de adolescentes transando. Não é isso? Eu armazenar isso já é crime? Posso ver num streaming desse da vida. Entro num site, vejo no streaming e me satisfaço sexualmente. O crime do ECA fala em armazenar, publicar. Então, se eu não armazenar nem publicar, eu estou só vendo. Ver não é que não interessa isso. Estou falando sobre crime de pedofilia. Mas o que me interessa? O que me interessa é que eu posso me satisfazer pelo princípio da alteridade sexualmente, eu mesmo. Agora, com outrem, qual o crime? Se eu fizer com consentimento, maravilha, é um ato sexual legal, está todo mundo feliz. O fato é agir pelo consentimento. Isso me parece evidente. Não é verdade? Fique atento que pode ser estupro de vulnerável se a pessoa for menor de 14. Então, abaixo de 14, não posso fazer nada, ainda que haja consentimento.
André, eu me satisfiz sexualmente com alguém e tinha consentimento. Porra, cara, tinha quantos anos? 70. Azar o teu, mas beleza. 40, show de bola. 19, show de bola. 13, estupro de vulnerável, ainda que ela queira. Então, vulneráveis são os menores de 14, as pessoas que não podem oferecer resistência e a pessoa que não tem o necessário discernimento para o ato sexual. Ok? Já de cara, fica atento. Se vier para você, pessoa maior de 14 e menor de 18, eu também posso fazer tudo com consentimento. Salvo 3 coisas, que é a exploração sexual, induzimento ou favorecimento à prostituição, ou dificultar que dela saia. E, por último, gente, satisfação da lascívia de outrem. André, estou com 45 anos, estou namorando uma gatinha de 17. Posso fazer o quê? Tudo menos 3 coisas. Não a explore sexualmente, não induza a prostituição e não, com ela, satisfaça a lascívia de outrem, de um terceiro. Não fez isso? O Código Penal fala, beleza. Agora a resposta para a prova. Olha só como é que fica fácil para você levar para a hora da prova isso. André, e se eu satisfizer meu desejo sexual sem o consentimento de terceiro? Eu não tenho o consentimento de terceiro e satisfaço meu desejo sexual. Qual é meu crime? Aí me interessa o modus operandi. Por quê? Se eu satisfiz o meu desejo sexual, não me interessa como, tá, gente? Eu até brinco com meus alunos. Brinco não, para o cara entender. Eu posso satisfazer meu desejo sexual de 2 formas só. Através da conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso diverso da condição carnal. Só dá para fazer assim. Maravilha? Ou através da condição carnal, ou então através de qualquer ato diverso da condição carnal. Ponto é isso, ponto final. Agora, diante disso, qual é a situação? O modus operandi. Se eu satisfiz meu desejo sexual me utilizando de violência ou grave ameaça, não é contra a pessoa, violência ou grave ameaça, eu estou diante do crime de estupro. Se eu estiver me utilizando de uma fraude, de uma mentira, de um engodo, ou de qualquer conduta que possa reduzir a resistência daquela pessoa para o ato sexual, eu estou diante de um outro crime, que é a violação sexual mediante fraude. Então, o estupro é violência ou grave ameaça. A violação sexual mediante fraude é uma fraude. O que é fraude? É uma mentira. O que me interessa é que eu posso me utilizar de uma verdade. E toda vez que eu me utilizo de uma verdade, que verdade é essa? A ascensão ou superioridade hierárquica. Entendeu? Então, que é o crime de assédio sexual, que é o caso da questão. Então, eu sempre falo para meus alunos, se eu sou André Queiroz e eu sou o proprietário da Queiroz Galvão Empreiteira, então meu nome é André Queiroz e eu efetivamente sou dono da Queiroz Galvão. E eu me encontro com uma secretária bonita na minha empresa. Eu chego para ele e falo, minha querida, eu sou dono dessa porra aqui. Vai transar comigo ou não? Ok? Eu posso ter com você. Olha o verbo lá, gente. O verbo do artigo da violação sexual, que ela fala, ter. Olha lá. Assédio sexual. Constranger, desculpa, é constranger. Então, eu não preciso ter, basta constranger. Não é isso? Desculpa, confundi com estupro de vulnerável. Não é isso? O assédio sexual é ter. Olha o que ele fala. Ter com o intuito de obter vantagem de favorecimento sexual. Então, meu nome é André Queiroz, sou dono dessa essa empresa aqui e eu estou constrangendo você no sentido de obter alguma vantagem sexual ou favorecimento sexual. Mas é verdade, porque eu sou dono da empresa. Maravilha? Agora, se meu nome é André Queiroz, eu não tenho nada a ver com a Queiroz Galvão, não sou dono nada, mas por alguma razão, isso eu estou por lá, e eu falo, olha, sou dono da empresa, eu estou utilizando de uma fraude. Aí é crime de violação sexual mediante fraude. Eu minto para ela dizendo que eu sou dono da empresa. Maravilha? E se eu não mentir nada para ela? Ou ele, né, gente? Ou então não falar a verdade, mas utilizar de violência ou grave ameaça, se liga. O crime de roubo tem que ser grave ameaça contra a pessoa. E o crime de estupro basta que seja grave ameaça. Então, se eu chegar para uma mulher e falar o seguinte, olha só, ou você transa comigo, ou eu dou um tiro na cabeça do seu cachorro.
Eu sei que seu carro não tem seguro, eu vou explodir com o seu carro. É grave ameaça. Ela está sendo estuprada se ela me der algum tipo de vantagem sexual. Maravilha? Caiu na prova da polícia, eu falei para meus alunos, o crime de estupro não há necessidade de contato físico, por isso que é possível chamado estupro virtual, desde que essa grave ameaça possa ser o quê? Ela é constrangida, ela se toca sexualmente através de constrangimento e eu me toco obtendo a minha satisfação sexual. Ela está sendo estuprada sem contato físico. E por último, gente, o cara no metrô. André, o que o cara do metrô se utiliza? Nenhum desses três elementos. Ele não utiliza nem de violência ou grave ameaça, nem de fraude, nem de verdade, vínculo hierárquico. Ele apenas tem a obtenção sexual sem o consentimento da vítima. Então, ele tem, não é isso? Ele consegue, ele faz sem o consentimento da vítima. Que é o crime de quê, gente? De importunação sexual, lá do artigo 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência. É aquilo que você faz no metrô. A pessoa está lá, eu me utilizo dela, ok? Praticando com ela. Então, tem o verbo praticar contra alguém. Então, a ideia aqui, gente, é que há necessidade de contato. Entendeu? Porque se eu olho uma pessoa longe, olha que interessante, eu estou olhando uma pessoa lá longe, do outro lado da rua tem aquela mulher bonitona. Eu olho para aquela mulher bonitona e faço o quê? Eu me satisfaço sexualmente. Maravilha? Estou praticando contra alguém sem a sua anuência? Me parece o crime seria apenas de ato obsceno, do 233. Maravilha? Foi até desse problema agora ali da mulher, né, isso que ficou de topless e foi para a delegacia em razão do crime do artigo 233, ato obsceno. Não é isso? Concorde ou não, não me interessa. Não é isso? Aqui eu não estou aqui para fazer nenhum juízo de valor, mas ela foi capturada. É óbvio que ela foi embora. Acho que para a nossa sociedade de hoje, uma pessoa fazer topless sem a intenção de causar, não é isso? Alguma ofensa ao clamor público, não é isso? Me parece, ao pudor público, perdão, me parece que não seria crime por ausência de dolo. Maravilha? Beleza? Então é um crime de assédio sexual. Você vê qual é o gabarito aqui, não é isso? Praticou assédio sexual tentado. Ah, gente, assédio sexual consumado, porque ela foi constrangida, não é isso? Que ele fala aqui, ó, constrangida e indignada com a proposta, ok? Então, crime de assédio sexual consumado, artigo 216-A. Beleza, tranquilo, sem mistério. Deu para dar um tapa bom aí em crimes sexuais, né? Bem caível na tua prova. Paulo, questão 12. Engenheiro afirma ter descoberto a cura do câncer. Parabéns para ela, parabéns para ele, fico feliz com isso. Para tanto, vai até a porta de um hospital especializado no tratamento da doença no dia 5 de outubro de 2021. Não sei qual é a relevância disso até agora. E entrega gratuitamente a 50 pacientes uma substância líquida em pequenos vidros. Deve ser veneno essa bagaça aí, né? A todos ele afirma não poder dizer a composição, ou então curandeirismo. Vamos ver. Uma vez que ela é secreta. Ih, curandeirismo. Não é isso? Afirmando, no entanto, que os estudos por ele desenvolvidos apontam no sentido de que a substância é infalível, ou seja, o percentual de cura chega a 100% dos pacientes. Em conversa, tem que ver se ele acredita nisso ou não, né? Bom, eu estou entregando ouro, né? Se ele faz uma promessa de uma alma infalível, mas ele acredita naquilo, ele está realizando o crime de curandeirismo, do artigo 283. Porém, se ele não acreditar naquilo, ele sabe que aquilo não vai curar ninguém, é crime de charlatanismo do 284. Ok? Se ele não é médico, mas está exercendo ilegalmente a medicina, é crime de exercício ilegal da medicina do 282. Esses três crimes, eu não posso obter nenhum tipo de vantagem econômica. Que se eu obtiver vantagem econômica, estou me utilizando de uma fraude, aí eu vou incorrer no crime de estelionato. Em conversa gravada com uma pessoa próxima, Paulo afirma que estava surpreso com a credulidade das pessoas. Rapaz, como as pessoas são otárias. Eu não acredito nisso. Charlatanismo, né, gente? Uma vez que não havia nenhuma propriedade.
propriedade curativa na substância. Com a divulgação do vídeo, a polícia instaura o procedimento pelo crime do quê, gente? Claro, crime de charlatanismo do artigo 283. O charlatanismo 283, o curandeirismo 284, o exercício legal da medicina 282 e o estelionato 171. Molezinha sem mistério. Exercício legal da medicina, crime de charlatanismo, na medida em que estaria prometendo a cura por um meio secreto e infalível, com a consciência de que a promessa feita era inócua. Está aí, gabarito para vocês, sem mistério. Charlatanismo, curandeirismo, exercício legal da medicina e estelionato. Fica atento se o exercício legal da medicina pode ser realizado por um médico. Então, se o cara vier uma pergunta para você, fala, doutor, o exercício legal da medicina é um crime comum ou crime próprio? Ok? Quem é que pode realizar o crime, gente, de exercício legal da medicina? Eu, André. Não é isso? Então, é um crime comum. Qualquer pessoa pode realizar um crime de exercício legal da medicina. Então, é um crime comum. Ok? Primeira pergunta. Segunda pergunta. O crime de exercício legal da medicina pode ser realizado por médico? Galera, a resposta, sim. Desde que o médico não tenha a especialização para desempenhar aquela função de médico especializado. Então, se o André Queiroz é advogado, é da área do direito como eu sou. Se eu virar ginecologista, exercício legal da medicina. Mas se o André Queiroz for médico, não é isso? Ginecologista, e começar a fazer cirurgias plásticas no seio das mulheres, sem ter a especialização para tanto, é exercício legal da medicina. Maravilha? Exercida por um médico. Molezinha, sem mistério. Questão 13. Já fiz essa questão também. Durante uma greve de ônibus, os motoristas realizaram uma paralisação em uma grande avenida. João, também motorista, por não concordar com a greve, decide continuar trabalhando até mesmo por receio de perder seu emprego. Ao passar com um ônibus que dirigia pelo local da paralisação, Marcos, um dos motoristas que se encontravam na manifestação, com o propósito de, com dolo de, atentar contra a segurança do transporte. Então, ele não queria lesionar, ele não queria matar, ele não queria causar um dano à empresa. Ele queria atentar contra a segurança do transporte. Quem estava em perigo? Pessoas indeterminadas. Ok? Então, é um crime de perigo comum, porque eu tinha pessoas indeterminadas em risco quando eu arremesso uma pedra no transporte público em movimento. O artigo 263, se eu não estiver errado, é quando eu arremesso em um transporte público em movimento. Então, fica atento. Quando o cara joga uma pedra em alguém... André, eu vi o cara pegou um pedregulho e tacou no ônibus. É mesmo? Primeira pergunta. Ele estava andando ou estava parado? Porque se ele estiver andando, pode ser o crime de arremesso de projétil. Lá do artigo 2, acho que é 263. Deixa eu bater aqui, 262, 263, crime de perigo comum. Ver se é arremesso de projétil. Só para botar aqui, que eu não botei ali, né? É arremesso de projétil 264. Então, estou diante do crime do artigo 264. Olha o que ele fala. Arremessar projétil contra veículo em movimento, destinado ao transporte público por terra, água e pelo ar. Então, é transporte público. Maravilha? Transporte público. Então, não vale se eu atirar no Uber. Ok? Porque quando eu vou na lei de mobilidade urbana, o Uber pode ser classificado, apesar de controvertido, não é transporte público, é transporte particular. Maravilha? Então, estou pensando num ônibus. Aí ele fala por terra, por água ou pelo ar. Pode ser um avião, vai ser difícil acertar. Né? Pode ser uma embarcação ou pode ser um ônibus que é mais caível. Isso se ele tiver o dólar que ele está dizendo aqui. Maravilha? Porque se eu estiver vendo meu desafeto que está no ônibus e atirar uma pedra, se eu quiser lesionar, vai ser crime de lesão corporal. Se eu quiser matar, vai ser crime de homicídio. E se eu quiser causar um prejuízo patrimonial à empresa? Empresa desgraçada, me demitiu e não pagou minhas verbas indenizatórias. Vou quebrar o ônibus.
Se a minha intenção for causar um prejuízo para a empresa, artigo 163, crime de dano. Maravilha? Beleza? Agora, se eu quiser atentar contra a segurança viária, com ônibus em movimento, e sem ter a intenção, leia-se, de maneira culposa, eu atinjo alguém, aí é crime de arremesso de projétil com a qualificadora de ter causado lesão corporal ou morte contra alguém. Parágrafo único do 264. Maravilha? Fica atento no dolo. Então, quando eu leio essa questão aqui, ele está falando com o propósito. Quando ele fala propósito, é com o dolo. De não lesionar, então não é lesão corporal. De não matar, então não é homicídio. De não causar um prejuízo patrimonial, então não é dano. É arremesso de projétil. Mole. Ok? Na direção do veículo. Então, é esse o crime. Maravilha? Então não é crime de dano, porque ele não falou que tinha intenção de causar um prejuízo patrimonial. Então já descaracteriza o dano. Não é crime de lesão corporal culposa, porque ele não queria lesionar ninguém. E não é crime de dano também. Só sobrou, evidentemente, o crime de arremesso de projétil. Beleza? Sempre que eu dou aula presencial, os alunos falam isso. Caramba, eu nem sabia que existia esse crime. Né? 14. Antônio, 19 anos de idade. Opa, se ele tem 19 anos de idade, artigo 115 do Código Penal. A prazo de prescrição dele corre de metade. Não sei se é isso, mas como ele é menor de 21 anos, o prazo de prescrição corre de metade. Filho de José, parabéns, agrediu reiteradas vezes Pedro, marido de seu pai. Então o Antônio tem 19, é filho de José. É isso, o José é homoafetivo, tem o marido de seu pai, que é quem? Que é o Pedro. Galera, é violência doméstica? É. Aplica a Lei Maria da Penha? Não, porque a vítima é homem, Pedro. Ok? É uma lesão corporal? Sim. É uma lesão corporal qualificada pela violência doméstica? Sim. Aplica as medidas protetivas de urgência? Não. Aplica a Lei Maria da Penha? Não. Maravilha? A ação penal é pública e incondicionada? Não, porque a vítima não é mulher, que quem apanhou foi Pedro. O agressor residia com o casal, note, não é isso? Que residia com o casal, então é violência doméstica. Chegando o processo ao judiciário, o juiz impôs medida protetiva em favor do casal. Ele impôs medida protetiva, não aplicando a Lei Maria da Penha, porque é contra a mulher. José e Pedro determinando que o agressor se afastasse de ambos, proibindo de manter contato ou de se aproximar das vítimas, nem do seu pai, nem do namorado dele. Houve descumprimento da medida por parte do agressor, que ingressou com o ingresso na casa do pai dele, mas com o consentimento de José. E nova agressão a Pedro, que chamou força policial. Nesse caso, qual é o crime dele, gente? O crime dele é crime de violência doméstica. Artigo 129, parágrafo 9º, sem problema nenhum. Ok? O que me interessa? O que me interessa é que eu não vou aplicar a medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha. Olha o que está aqui, ó. E descumprimento da medida protetiva da Lei Maria da Penha. Está errado, a vítima é homem. Maravilha? Agora, entenda que eu vou aplicar, ok, o afastamento do lar não em razão do artigo, não em razão da Lei Maria da Penha, mas em razão do artigo 319 do Código de Processo Penal. Medidas cautelares diversas da prisão. Ele até pode ser preso. Não sei nem se ele foi. Poderia ser preso, uma prisão cautelar, ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão. Só não aplica a Lei Maria da Penha. Maravilha? Então, é violência doméstica mesmo, sem dúvida nenhuma. Não há que se aplicar a outra coisa, invasão de domicílio. Por quê? Porque foi com o consentimento de José. Então, o consentimento como causa supralegal de exclusão da própria tipicidade. Maravilha? Tanto no crime de estupro quanto no crime de violação de domicílio, o consentimento da vítima torna o fato atípico. Maravilha? Então, gabarito 14, Charlie, sem muito mistério, tranquilo. 15. João subtraiu um celular de Maria em 24 de dezembro de 2019, mediante grave ameaça. Opa, grave ameaça. Então, o crime dele é de roubo.
consistente na promessa de ofender sua integridade corporal, exercida com uma faca de 22 centímetros de lâmina. Arma branca. Se liga! No dia 24 de dezembro de 2019, foi a lei lá do Alexandre Frota, ok? Que o crime, o roubo, passou a só ser majorado com o emprego de arma de fogo. No passado, o roubo era majorado com o emprego de arma. Qualquer arma. Veio a lei do Alexandre Frota, só majorava o crime de roubo, majorava mais, mas tinha que ser arma de fogo. Entenderam? No passado, o que majorava o roubo? Arma. Quando eu falo majorar, é causa de aumento de pena. Quando eu falo qualificar, a pena muda. Então, André, o que majorava a pena de roubo? O emprego de arma. Que arma é essa? Arma branca, arma de fogo, arma própria, arma imprópria, arma de fogo de uso permitido, de uso restrito, de uso proibido, não interessa, qualificava, majorava. E era de 1/3 até metade. Então, quanto que o juiz aumentava? Vamos ver qual é a da arma. É uma faquinha? É um garfo? É um taco de beisebol? É um fuzil? Vamos ver essa parada. Veio o Alexandre Frota, tirou a arma e botou a arma de fogo. Majorou mais, até 2/3. Mas falou, caramba, esquecemos da arma branca. Então, hoje, galera, não esqueça. Se eu roubar com arma que não seja nem de fogo e nem arma branca, é roubo simples. Roubei com taco de beisebol, roubei com garfo, roubei com vergalhão, roubei com caco de vidro. Maravilha? É roubo simples. Roubei com arma branca. Arma branca é aquela que tem ponta, lâmina ou gume. A pena é aumentada. De 1/3 até metade. Maravilha? Roubei com arma de fogo. Se roubou com arma de fogo, qual é a arma de fogo? Se for arma de fogo de uso permitido, a pena é aumentada de 2/3. Se for uma arma de fogo de uso restrito ou de uso proibido, aí a arma de fogo, o roubo passa a ser a pena dobrada. Roubar com arma de fogo de uso proibido ou restrito, a pena é dobrada. Com arma de fogo de uso permitido, aumenta de 2/3. Se roubei com uma arma branca, que tem ponta, lâmina ou gume, a pena aumenta de 1/3 até metade. E se roubei com qualquer outra arma, que é qualquer artefato vulnerante, que não sejam esses que eu te falei, a pena de roubo simples. Mas isso tudo ocorreu depois de 2019, que aí veio a lei, não é isso? Lei 13.964, não é isso? Que aí alterou, inclusive, com a súmula 582 do STJ. Então, antes desse período, não é isso? Foi no dia que a lei foi alterada, não é isso? Não estava em vigor ainda, eu cometi o crime de roubo simples consumado. Hoje seria crime de roubo majorado, pena aumentada de 1/3 até metade. Beleza? Já falei como é que é a regra hoje, né? O problema é que essa prova ela foi em 2021 para juiz, né? Então, e que você soubesse dessa questão aí. O crime de invasão de domicílio. É correto afirmar que agente público, no exercício de seu cargo, que invade ou adentra clandestinamente imóvel alheio, sem determinação judicial, pratica o crime de violação de domicílio na forma majorada. Certo ou errado, gente? O agente público, tá, que viola domicílio, ele realiza crime de abuso de autoridade. Artigo 22 da Lei 13.869 de 2019, abuso de autoridade. Relações familiares são suficientes para afastar a violação de domicílio, por constituírem escusas absolutórias previstas no artigo 181. Galera, as escusas absolutórias previstas no artigo 181 são realizadas para crimes contra o patrimônio, desde que seja cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que não seja um crime contra o idoso. Maravilha? Vai ter escusa absolutória se for ascendente com descendente, se for entre cônjuges na constância do casamento, desde que não haja violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que a vítima não seja idosa e não se aplique ao estranho que cometeu o crime junto com o ascendente ou com o cônjuge. O nome disso é escusa absolutória
para crimes contra o patrimônio. E é óbvio, quando eu falo de violação de domicílio, não é crime contra o patrimônio, mas sim contra o seu domicílio, que não é aplicável a escusa absolutória. O vigilante que consente com a entrada de estranhos em local reservado à diretoria da empresa não pode ser penalmente responsabilizado. Claro, né, gente? O vigilante vai atuar como partícipe ou como coautor do crime realizado pelas pessoas que entraram no local. Claro, há concurso entre eles. Mas se o cara é vigilante, ele está ali para não permitir que ninguém entre sem autorização, consentimento do proprietário. Não há crime quando o proprietário ingressa em seu próprio imóvel sem autorização do inquilino, mesmo que não haja previsão contratual. Claro, gente, que se ele pegar, inclusive, alguma coisa que está lá dentro, é exercício arbitrário das próprias razões. Então, se eu tenho uma casa, não é isso? E está alugado para outro, eu não posso mais entrar. Só posso entrar com o seu consentimento. Se ele não consentir, violação de domicílio. E a última, que é o gabarito, né? A administração tributária tem a necessidade de ordem judicial para adentrar ou permanecer em domicílio contra a vontade de quem exerce local privado, não aberto ao público, a sua atividade profissional. Claro. Ok? Então, ainda que a administração fazendária ela tenha que fazer a busca e a apreensão de livros contábeis na empresa, no escritório, que é onde o indivíduo desempenha o seu trabalho, tem que ter autorização judicial e tem que ser entrar durante o dia. Está no agravo em recurso extraordinário 1.143.038. ARE, agravo em recurso extraordinário 1.143.038, lá no Supremo Tribunal Federal, que ele fala sobre isso. Digitou isso aí, quem é da mentoria já está ali bonitinho, digita no Google, vai ver a decisão toda bonitinha para vocês. Maravilha? 17. Durante uma fiscalização, durante uma fiscalização de rotina em determinado estabelecimento comercial, 2 fiscais solicitam ao comerciante documentação pertinente. Então, está tudo beleza. O comerciante exibe os documentos aos fiscais e eles constatam a ocorrência de irregularidades que obrigam a autuar o estabelecimento. Os fiscais comunicam ao comerciante que ele será autuado no momento em que este oferece a quantia, corrupção ativa, artigo 333, oferecer vantagem indevida para que ele deixe de realizar um ato de ofício, para que eles deixassem de realizar a atuação. Se eles não realizarem, corrupção passiva. Se eles realizarem, pode inclusive prender o cara. Os fiscais responderam que estariam de acordo mediante pagamento de 50 mil. Epa, fez a proposta, solicitou 50 mil. Corrupção passiva. O comerciante afirma que não tem essa quantia, os fiscais realizam a autuação na forma da lei. Diante da narrativa, assinale a alternativa correta. Ok? O comerciante cometeu o crime de corrupção ativa e os fiscais cometeram o crime de corrupção passiva. Novamente, gente, tanto o crime de corrupção ativa, realizado pelo particular, 333, e o crime de corrupção passiva, 317, realizado pelo funcionário público, são crimes de resultado cortado, são crimes de consumação antecipada, são crimes formais. A obtenção da vantagem é mero exaurimento. O crime se consuma quando? O crime se consuma quando ele oferece a quantia que está aqui, não é isso? Ou então quando ele solicita. Onde é que está aquilo? Como é que é? Os fiscais, no momento em que eles oferecem quantia de 10 mil. Os fiscais responderam que estariam de acordo mediante pagamento de... Quer dizer, eles estariam de acordo mediante pagamento de 50 mil reais. Quer dizer, eles solicitam um valor a maior. Corrupção ativa, corrupção passiva. Sem problema, sem mistério. 18. Mévio é prefeito de um pequeno município. Então, galera, se o Mévio é prefeito, se cair na tua prova prefeito, fica atento ao Decreto-Lei 201 de 67, que são os crimes realizados por prefeitos. Crimes de responsabilidade de crimes comuns realizados pelo prefeito. Sempre preocupado com o bem-estar dos cidadãos de sua cidade. Diante da proximidade do final do seu segundo mandato,
faltando apenas 6 meses para terminar, tá? E decidindo a não disputar nenhum cargo eletivo, ele resolve tomar medida impopular, mas extremamente necessária: a construção de uma rede de esgoto sanitário no bairro mais pobre do município. Beleza, galera. Só que ele está realizando despesa, não é isso? Ele está, na verdade, autorizando despesa no último quadrimestre do seu mandato, sendo quem vai pagar a conta é no exercício financeiro seguinte, no próximo mandato. Crime contra as finanças públicas, lá do artigo 359 e seguinte do Código Penal. 359A, B, C, D, crime contra as finanças públicas. Ah, ele está muito legal. Fazer rede de esgoto é um mal barato. Eu sei, cara. Só que ele está permitindo uma despesa fixa no último quadrimestre, sem autorização de quem de direito, que seria, no caso, o Poder Legislativo, deveria autorizar essa despesa. Maravilha? Rede de esgoto. MEV sabia que a despesa total da obra não poderia ser paga no mesmo exercício financeiro. Está aí, ó, exercício financeiro. E até o final do meu mandato não vai rolar, não. Que se dane o próximo que pague. E que as parcelas não possuíam contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. Pô, tranquilo. Mas mesmo assim ordenou a despesa. Note, gente, que é uma medida impopular, mas extremamente necessária. Crime contra as finanças públicas. Ok? Onde é que está isso? Crime contra as finanças públicas, lá no artigo 319. Até botei lá, 359C, autorizou no último quadrimestre do seu mandato. Tranquilo. 19. Relativamente ao tema contra a administração pública, né, isso, o conceito penal de funcionário público qual é, gente? Quem é funcionário público? Aqui, galera, qualquer pessoa que exerce o quê? Cargo, emprego ou função pública. Cargo, emprego ou função pública. Já lembra lá dos agentes públicos. Eu tenho os agentes políticos, os agentes administrativos e os particulares em colaboração. De qualquer maneira, quem tem cargo, emprego ou função pública. Ainda que de maneira transitória ou sem remuneração. Beleza? Equipara-se a funcionário público, 327, parágrafo 1º. Aqueles que sejam contratados ou conveniados com o poder público. Bem como aquelas pessoas que exercem função pública aonde? Nas estatais, nas paraestatais ou nas concessionárias, porque recebem verba pública. A pena também aumenta de 1/3 do parágrafo 2º, 327, quando ele desempenha uma função de cargo de direção, chefia ou assessoramento. Aumenta-se a pena de 1/3. Sabendo isso, fique atento, gente, que o fato da pessoa ser agente político, de ter mandato eletivo, por si só, não aumenta a pena de 1/3. Ele tem que ter mandato eletivo, mas ele tem que desempenhar uma função de direção, chefia ou de assessoramento. Maravilha? O funcionário público é todo aquele que exerce cargo, emprego ou função pública, desde que de forma remunerada. Desde está errado. A pessoa que exerce emprego ou função em entidade paraestatal não pode ser equiparada a funcionário público. Pode sim, artigo 327, parágrafo 1º. Se o funcionário público for ocupante de cargo em comissão, a pena pelo crime funcional será aumentada de 1/3 parte. Perfeito. Não é isso? Cargo em comissão. Cargo em comissão, direção, chefia ou assessoramento. É isso aí, sem mistério. E, por último, para a gente fechar a nossa aula, não é isso? Tício, vai. Vamos lá. Caio e Tício são sócios. Opa, se está falando de sócio, pode ser que seja crime do artigo 156, furto de coisa comum. Pode ser furto de coisa comum do 156, não sei. Diretores responsáveis por uma empresa de construção. Opa, se é empresa de construção, mas ela é concessionária de serviço público, pode ser que eles sejam equiparados a funcionários públicos, ou pode ser que eu tenha alguma verba pública relacionada com isso. Não sei. Desejosos de participar de uma licitação. Opa, quando eu falo licitação, eu tenho agora crimes contra o procedimento licitatório. Crimes contra o procedimento licitatório, eu estou lá diante a partir do crime do artigo 337B, C, D
e E. Aliás, a partir, desculpe, do E. 337 E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. 337. Tá? Tem que lembrar das letrinhas, né? 337 E até o P. E ao P. Galera, o que me interessa é que eu estou diante de um processo licitatório. Eu tenho um elemento especializante, processo licitatório. Então, você já sabe claramente que vai ser um crime contra o quê? Crime contra o processo licitatório. Ok? Para a construção de uma escola pública e movidos por interesse de executar obra impecável. Apresenta proposta 15% mais barato os valores normalmente contratados para o setor público. Contudo, considerando que o edital exigia que a empresa contratada não tivesse sido declarada inidônea. Galera, a contratação com empresa inidônea, declarada pelo poder público, é crime. Artigo 337, qual é a letrinha? Contratação com empresa inidônea. Tá? Contratação com empresa. Tem um elemento específico aqui. Cadê? Contratação com empresa 337M. Ela fala aqui, ó, admitir a licitação, empresa ou profissional declarado inidôneo. Requisito que a empresa indicada não possuía. Então, é claro, tá, gente? É crime de fraude, não é isso? Licitatória de contratação inidônea. 337M. Só olhar ali, claro, contratação inidônea lá do 337M. Maravilha? Tranquilo? Então, galera, olha só, a galera ainda está aqui, né? Muita gente aqui ainda. Fica aí para todo mundo aí essa paradinha, não é isso? Nós estamos aí já há quase 2 horas aqui de aula. Não é isso? Amanhã nós teremos aula de processo penal para o pessoal da mentoria. Vou mandar para vocês os exercícios. Vamos ter muita coisa de processo penal e eu estou aqui agora aberto para vocês aqui para dúvida. Qualquer dúvida aí, a hora é agora. Tá certo? Já está tarde. Não é isso? Meia-noite fumaça, mas está na nossa hora. Estou aqui para vocês aqui. Qualquer coisa, pessoal da mentoria, pessoal, é só mandar dúvida aí pelo WhatsApp, não é isso? Que a gente tira aí na hora, aí, através de áudio e tal. Até poderia estar falando até mais, né? Se vocês não mandassem dúvidas. Eu sei que o momento é de desespero agora, tudo é válido agora, mas vai dar certo. Maravilha, galera? Então está prescrito aí, não é isso? As dúvidas estão prescritas. Forte abraço. Amanhã nós temos encontro no mesmo horário. Abraço. Abraço para vocês também. Encerrar a reunião para